Pronto. Ah, agora sim. Grande, Tá me Roberto. ouvindo bem? Tá me ouvindo Tô bem? 100%. Cara, é a primeira live que eu faço da vida, eu nunca tinha feito isso. Tô apanhando aqui com os botões, mas deu tudo certo. Dá pra gente conversar, nós vamos Tu, conversar mais ou menos por uma meia hora, não é isso? tu já participou de diversas lives, né, Roberto? Primeiro que tu é host, então. Exatamente. Quer dizer, eu faço os webinars do Instituto Liberdade, mas aí é no Aham. Zoom, tem toda uma outra tecnologia muito mais difícil do que essa aqui, mas essa é muito mais difícil do que aquela, porque aquela eu já conheço, essa aqui ainda não, né? Então, tu sabe Sim. como é, né? Como eu sei que a tua agenda como candidato está realmente muito carregada, eu não quero tomar muito teu tempo, então eu espero que em meia hora a gente consiga elucidar algumas questões que eu vou te trazer aqui para a gente discutir, conversar. Eu tenho certeza que tu tens condições de responder aquilo que eu vou te inquirir, para que o povo saiba, o Camusato não tem a menor ideia do que eu vou perguntar para ele. A gente não combinou absolutamente nada a respeito, a não ser o fato de ele ter aceitado gentilmente o meu convite, que para mim é uma honra, é um prazer enorme. Tá? Eu sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande pelo Felipe, por quem ele é e pelo que ele faz. E, e combinamos também que seria no máximo 30 minutos. Então, se não for mais do que 30 minutos, a culpa é do Camusato, tá? Vocês fiquem sabendo disso. Então, bom, Roberto, eu acho que primeiro te agradecer pelo convite, né? Eu acho que é bacana estar falando contigo. Até a ideia de 30 minutos é até porque tem duas reuniões na sequência também, com filiados do Novo também, mas é muito bom poder falar contigo. A gente teve conversando aqui no comitê outro dia, quando tu viesse pegar materiais e tudo mais, até tá o Camilo mandando mensagem, aí o Juan, nossos candidatos de Canoas, de Porto Alegre, aí um abraço para eles. Mas é um prazer falar contigo sempre, né? Tu é um grande amigo e tu é uma das pessoas responsáveis por eu ter mandato, né? Que foi tu uma das pessoas que me convenceu a concorrer lá em 2016. Então é um prazer sempre te atender. Não só por isso, né? Não só por isso. Eu sou responsável também porque eu votei em ti, né? É, também, também, também. Né? O que só seria possível depois de te convencer, né? Obviamente. Mas vamos para algumas questões assim que tu sabe que são muito caras para mim e eu queria abordar contigo para que o pessoal possa entender um pouco como é que o que tu pensa a respeito disso. Tá? A gente sabe, por exemplo, que a nossa cidade, Porto Alegre, é conhecida como Havana do Sul, afinal de contas, nós tivemos por, sei lá, certamente mais de 30 anos, governos que fizeram com que a nossa cidade não apenas se estagnasse, como ainda entrasse num processo de decadência e retrocesso. Nós precisamos mudar, né, esse caminho, sair da decadência, sair do retrocesso e passar a, a transformar a nossa cidade numa cidade civilizada, pujante, onde as pessoas se sintam bem, possam buscar sua felicidade, etc. E tal, coisa que os governos anteriores não permitiam. Uhum. E, eu sou daqueles que acham o seguinte, que tudo tem jeito, né? Que a gente tem a chance, a oportunidade de criar aquilo que nos vai permitir fazer com que nós possamos fazer isso, né? Fazer com que se desenvolva, com que se faça crescer a economia da cidade e,
Tu tá ouvindo uma música aí? Não. Não tô ouvindo música nenhuma, mas tá cortando um pouco tua fala, Roberto. Tá. Bom, então vamos continuar. O que acontece é o seguinte, os governos, eles não criam valor. Né? Nenhum governo cria valor. O governo, o máximo que ele pode fazer é tirar de alguém para dar para outro. Tá? Ou tirar de alguém e ele próprio utilizar aquele valor tirado. Né? O governo usa a coerção para isso. Tá? Então, a coerção, ela é um jogo de soma zero, né? Quando ela está no processo de relação interpessoal numa determinada região, no mercado, etc. Tá? Então, quando tu tira de alguém, esse alguém fica sem aquilo, e a outra pessoa, ela que recebe, então, ela recebe em detrimento da perda que aquele outro teve. Né? Um jogo de soma zero, pessoal. Uhum. Agora, o que é interessante é o seguinte, que além do governo não criar nada, tá, ele ainda destrói aquilo que já foi criado. Tá? Ele destrói através de ações agressivas, violentas contra a propriedade privada. Né? Quer dizer, aquilo que foi constituído antes é simplesmente tomado, destruído, e também tributa a renda daqueles que trabalham e produzem e que estão criando valor e acabam sendo furtados, assaltados, né, extorquidos por parte do governo, de maneira que acabam perdendo parte do valor criado. Isso a gente sabe. Agora, o pior de tudo, que é o que a gente não consegue dimensionar, né, porque isso tudo a gente vê quanto o governo tributa, a gente vê quanto o governo destrói de riqueza e tal, mas o que a gente não vê são as consequências diretas ou remotas da ação do governo que impede os indivíduos de agirem para criarem os valores, para utilizarem o seu potencial, talento, inteligência, ambição, etc., para florescerem e criarem os valores necessários para que essa riqueza seja possível. Então, o governo toma o que é das pessoas, destrói o que é das pessoas e impede elas de florescerem e agirem para criar os valores necessários para transformar a sua vida e a sua sociedade em algo muito melhor. Uhum. De que maneira, Felipe, a Câmara dos Vereadores, com a tua participação, já que tu estás concluindo agora parte do teu mandato, né? O teu mandato, na verdade, de que maneira o teu trabalho repercutiu de formas que todos esses malefícios que o governo pode propiciar para a sociedade fossem minimizados ou fossem impedidos de acontecer? Bom, ótima pergunta, Roberto. Eu acho que esse é um liberal, especialmente quando nós somos, especialmente quando nós somos minoria. Quer seja na Câmara Municipal de Porto Alegre, quer seja na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. O grande desafio do liberal é esse, né? É impedir que o Estado siga crescendo nas nossas costas, fazer com que a gente limite o poder de coerção dos governos, né? Do próprio Estado, do município, do Estado da União. E, nesse sentido, desde o primeiro momento do meu mandato, a gente organizou para tanto, muito mais do que legislar, deslegislar, conseguir fazer com que o ambiente legislativo ele pudesse ser mais claro, objetivo e, de certa forma, colocar regras do jogo onde todos os cidadãos pudessem ter mais previsibilidade, condições de viver e de competir.
A gente revogou muitas leis que atrapalhavam e davam espaço para coerção estatal através de, sejam coisas pequenas, como, por exemplo, né, obrigar postos de combustível a fixar mapas da cidade. Muitos postos de combustível já não a fixavam mais, mas existia esse espaço de conflito e de poder que um fiscal poderia utilizar para fazer algum tipo de atuação ou interferência no trabalho do empreendedor. Assim como o impedimento de farmácias de comercializar jornais e revistas, assim como determinações de como deveriam ser comercializados celulares na cidade de Porto Alegre, que informações deveriam constar junto da venda de celulares sobre radiação ou que dados do consumidor deveriam ser registrados pelo vendedor na hora de entregar um chip. Tudo isso estava declarado em lei municipal e que a gente revogou. Né? E essa, para só dar alguns exemplos, né, foram dezenas de leis que nós revogamos ao longo desse percurso, outras tantas atualizadas, para reduzir o espaço de interferência do poder público municipal na vida do cidadão. Dar a ele mais liberdade para poder trabalhar, viver sua vida conforme ele bem entende. Ao mesmo tempo, sobre carga tributária, não só a luta contra o aumento do IPTU, foi uma luta que nós tivemos durante 3 anos, perdemos no último ano, é verdade, mas durante 3 anos nós impedimos o aumento do IPTU. Um deles, inclusive, eu fui à justiça com mandado de segurança contra o prefeito que tentou fazer a aprovação às vésperas do Natal. Esses 3 anos, se a gente faz o cálculo econômico, né, o financeiro disso, a repercussão financeira disso, significavam, no último ano de aumento, que é a maior repercussão financeira de aumento, significavam aí por volta de 250 milhões de reais. Então, 3 anos disso, nós postergamos essa cobrança. São 3 anos onde não houve essa arrecadação de 250 milhões. Ela ocorrerá no futuro, mas por 3 anos a gente não teve ela. E esses 3 anos, 750 milhões de reais, repercutem em mais de R$1.000 no bolso de cada um dos pagadores de IPTU da cidade de Porto Alegre. Para além desta, nós impedimos também um entendimento de cobrança de ISS para sociedades profissionais, de profissionais liberais e autônomos, que acarretaria num aumento de 30 milhões anuais de cobrança de ISS, prejudicaria especialmente profissionais liberais e autônomos, que vão desde advogados a professores de yoga, personal trainers, acupuntura, né, que são pequenos prestadores de serviço, né, que por vezes utilizam a figura da PJ e dispõem de uma forma de arrecadação distinta do que a prefeitura queria fazer, contemplar com uma alteração de lei federal de ISS, e que nós impedimos esse entendimento, que seria um entendimento, na nossa opinião, criativo por parte da prefeitura para ampliar sua arrecadação. Então, falei sobre carga tributária, falei sobre legislação e agora eu falo também sobre impedimentos de outros projetos de lei, de vereadores e também de prefeito, que acarretariam em novas burocracias, taxas ou cobranças, que vão desde aplicativos de transporte. É novidade que o Novo, uma vez tendo cadeira na Câmara Municipal, conseguiu, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, impedir que em Porto Alegre houvesse cobrança de taxas, houvesse determinação de revisões semestrais, houvesse também impedimento de que veículos com placas fora do Rio Grande do Sul pudessem trabalhar com aplicativo de transporte, dentre outras burocracias que restringiam o acesso ao trabalho de diversas pessoas e aumentavam o custo do quilômetro rodado por aplicativos de transporte na cidade. Essa ADIM só se concretizou porque nós tínhamos uma cadeira na Câmara. Né? E Porto Alegre hoje é uma das capitais brasileiras que tem o arcabouço legal mais liberal para aplicativos de transporte, motoristas de aplicativos e usuários de aplicativos de transporte. Não é coincidência que nós temos um dos menores custos de quilômetro rodado de aplicativos de transporte e um dos mercados mais pulverizados, que tinha maior número de players também. Né? Agora, com a pandemia, isso alterou um pouco a configuração, mas até antes da pandemia nós tínhamos diversos diferentes aplicativos também, era muito pulverizado por conta também dessa facilidade de entrada ao mercado. Isso, e por último, e não menos importante, a atuação legislativa para neutralizar proposições de terceiros. Né? A gente, o Hélio Beltrão, né, que é uma grande figura do liberalismo brasileiro também, amigo nosso, ele disse uma vez, e foi muito feliz em dizer que comparar os liberais brasileiros com um time de futebol. E aí ele colocou lá políticos brasileiros, né, como atacantes, mas por hora também zagueiros. E aí a gente fazia essa discussão, né? Enquanto nós somos minoria, nós somos muito mais zagueiros do que atacantes.
porque a gente está defendendo o cidadão de ter novas burocracias, carga tributária, interferências e tudo mais. Então, às vezes, tem uma proposição que vem de um vereador, vem de um outro parlamentar, que traz lá obriga, proíbe, impede, né, ou determina como ele tem que trabalhar, ou como que ele tem que prestar contas para a prefeitura, ou como que ele tem que pagar o seu tributo, ou como ele deve ser taxado, autuado, multado, enfim, e que a gente consegue fazer através de emendas uma alteração dessa proposição para tirar o obriga, determina, proíbe, para orienta, né? A gente costuma fazer, que são elementos de neutralização, que é até uma forma de hackear o processo legislativo, né, que acaba sendo uma lei, de certa forma, inócua, mas que atende o interesse eleitoral, às vezes, daquele parlamentar que quer dar uma resposta para um público eleitor seu que tem uma sensibilidade com aquela pauta, mas que para ele não faz diferença se vai obrigar ou se vai orientar. Mas para um liberal faz toda a diferença. E para o cidadão que depois vai sofrer uma autuação, uma multa ou uma interdição, faz ainda mais diferença, né? E que aí ele acaba topando essa emenda e a gente consegue, dessa forma, neutralizar uma potencial burocracia, né? Então, são algumas diferentes formas que a gente conseguiu, ao longo desses anos, trabalhar. Espero ter respondido aí de forma completa. Claro, sem dúvida. E aproveitando essa tua resposta, eu queria te perguntar o seguinte. Nós sabemos que renda, riqueza não se distribui, se cria. A riqueza se cria. Quer dizer, quando alguém empreende, abre uma oportunidade, porque precisa da colaboração de outras pessoas que se associam a ela, e essa criação de valor, então, ela é multiplicada, né? E todos aqueles que se envolvem no processo acabam aproveitando parte daquilo com aquilo que tem para oferecer, para que o conjunto daquela proposta acabe se concretizando. E eu fico pensando, e tu que estás na Câmara já há tanto tempo e convive com aqueles que decidem, né, sobre tributação, sobre impedimentos, etc., esse pessoal não consegue enxergar que se nós fôssemos mais livres, nós poderíamos tornar a nossa sociedade mais rica. E seria muito mais fácil, eu não defendo que a gente devesse fazer isso, mas apenas estou dizendo que seria muito mais fácil nós que produzimos riqueza carregarmos nas costas aqueles que, em nome do nosso interesse, tentam distribuir riqueza, principalmente para o governo, através do uso da coerção. Quer dizer, eles não enxergam que se nós tivéssemos liberdade e a possibilidade de usar aquilo que é nosso para criar mais riqueza, eles poderiam ser sócios desse empreendimento, aproveitando aquilo que nós criamos para que eles possam viver também desse esforço. Não existe essa compreensão de que se a sociedade porto-alegrense fosse mais livre, se aquilo que for criado de riqueza se mantiver na mão dos seus proprietários, eles próprios poderiam ter uma vida melhor, assim como aqueles que eles entendem que devem ajudar com o seu trabalho. Não há essa compreensão? Como é que tu tem visto isso nessa tua convivência social com o que tu chama de pares, né? Esses terceiros que estão lá na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura? Eu vejo o seguinte, Roberto, existem alguns que entendem isso, e alguns dos que entendem discordam, e tem outros que sequer entendem, né? Eu acho que nesses anos todos nossos também, e aliás tu muito mais do que eu, que a gente defende as ideias da liberdade, né? E estuda, lê sobre liberalismo e defende isso em palestras, eventos, a gente percebe que, via de regra, o cidadão ele não se reconhece pouco livre. Ele tem dificuldade de perceber a falta de liberdade que ele tem. Na pandemia, talvez tenha sido um exercício interessante do que é ser livre, do que é ser, né, coagido ou preso, né?
e não o preso na cadeia, né? Mas sim o preso por força de decreto, por força de, de determinações de políticos. A questão é que, para a maior parte das pessoas que são eleitores dos meus colegas vereadores e, portanto, são o público pelo qual ele responde e se sente pressionado, as pessoas não se reconhecem presas. Elas se acham livres. E não só elas se acham livres, como elas acham que deveria, sim, haver regras que interferissem na liberdade de terceiros por se sentirem ameaçadas por esses terceiros, quer sejam em quais das suas atividades. Por hora é uma atividade corporativista, é porque eu me sinto ameaçado por um concorrente que quer algum tipo de subterfúgio legal para continuar existindo. Por hora é por um mero desconhecimento, né, econômico. Por hora é até mesmo por uma profunda discordância desses preceitos, né, de achar que países mais liberais não são referência, que liberalismo não é referência, mas sim que o socialismo, o comunismo, o trabalhismo são, né? Então, assim, quanto a esses que existe Quer dizer, a realidade para esse pessoal, ela é totalmente transparente. Ninguém está preocupado em perceber o que é autoevidente, que com mais liberdade, com mais respeito aos direitos individuais de cada um, a sociedade, inclusive aqueles que são mais vulneráveis, elas crescem, elas progridem, né, independente da existência ou não de eventuais desigualdades sociais, que não é um problema, né, de maneira alguma. Deixa eu te contar um caso interessante para ilustrar isso, Roberto. No início do meu mandato, teve um projeto que foi aprovado na Câmara que determinava desconto para pessoas de terceira idade em corridas de rua de Porto Alegre. Tá? Obrigava, qualquer corrida de rua em Porto Alegre tinha que conceder desconto para idosos. Eu fui contra o projeto, eu e mais 4 ou 5 vereadores, eu não lembro de cabeça quantos, mas era uma minoria, assim, que foram contra o projeto. Eu lembro que tinha uma série de velhinhos nas galerias esse dia, e eu saí de lá odiado pelos velhinhos, ouvindo coisas como, por que você odeia velhos? Camozzato é contra velhinhos, um dia tu também vai ser velho e vai sofrer na pele o que a gente sofre, né? Esse tipo de coisa. Porque não compreenderam minha lógica contrária ao projeto, de porque eu acreditava que isso não ajudava as pessoas de terceira idade, não ajudava velhinhos e tampouco ajudava quem dependia do trabalho de organizar corridas de rua ou gostaria de ver a cidade com mais corridas de rua. Mas fui vencido, né, e o projeto foi aprovado. 1 ano e meio depois, eu recebo mensagens, né, de alguns organizadores de corridas de rua dizendo que Porto Alegre havia perdido as condições classificatórias para receber alguns tipos de corridas de rua, porque a legislação, o regramento de competições, de algumas delas, né, que são até internacionais, determina igualdade de condição de acesso para os competidores. Resultado prático é que Porto Alegre passou a ter muito menos corridas de rua a partir dessa lei. E aí algumas das pessoas que naquela época eram a favor da lei vieram comentar que se arrependeram do voto, porque viram a consequência prática 1 ano e meio depois. E depois a gente revogou. Quer dizer, a preocupação dessas pessoas não foi nenhuma com a moral e a ética inadequada, né, de querer transferir para terceiros os custos que deveriam ser arcados por eles, né? Quer dizer, realmente o que moveu eles a se arrependerem foi o fato de que as oportunidades diminuíram. E não a questão moral propriamente, né? Exatamente. Nesse caso, não foi nem por uma lógica moral, né? Mas sim por ver o ponto de vista utilitário da coisa mesmo, né? Nós prejudicamos o acesso à corrida, né? E nota como se torna complexo, portanto, explicar que não só do ponto de vista utilitário isso seria ruim, como também do ponto de vista moral não se sustenta. Então, assim, nós temos ainda um longo percurso para, primeiro, educar a população mesmo, o eleitor, a não cobrar dos políticos aquilo que é imoral, aquilo que é danoso também do ponto de vista utilitário, porque a população cobra isso. E segundo, para ela parar de ter uma visão de curto prazo. Porque se naquele momento atendia o interesse pontual daquele grupo de idosos que não tinha condição de pagar pela sua inscrição na maratona, no médio para o longo prazo, 1 ano e meio nem é longo prazo, né? Mas assim, no dia seguinte,
eles tiveram menos acesso a corridas por defender algo que eles não tinham noção da consequência que geraria. Né? Então, a visão de curto prazo do benefício instantâneo prejudicou o desejo de longo prazo de ter isso como um benefício permanente. Né? É uma falta total de racionalidade e de respeito ao interesse alheio. Né? Quer dizer, criaram uma situação nefasta para todos, ao final das contas, né? Com a intenção de tentarem ganhar o imerecido. Né? Isso é o que, na verdade, acontece. Agora, como nós temos marcado meia hora, nós temos pouco tempo para falar. Eu tinha muitos assuntos. Eu selecionei aqui alguns, como, por exemplo, o plano diretor, que vai ser importante, né? A questão da mobilidade da cidade, com uma empresa deficitária que nós temos, como a Carris, que deveria ser privatizada e tal, a própria privatização, Carris, DEMAI, Procempa, escolas, hospitais, postos de saúde, etc. Tem também a questão do tombamento das casas de Petrópolis e outros lugares de Porto Alegre, que é um atentado, uma violência contra a propriedade privada que pouco se ouve falar a respeito, né? Não sei ainda se isso foi revertido. Eu deixo deixo para ti te deixo à vontade para tu escolher um desses temas, fazer alguma digressão a respeito antes da nossa despedida. Tá bem, tá bem. Eu acho que eu vou no plano diretor, porque é o grande assunto a ser debatido nessa próxima legislatura. E eu acho que é uma das legislações mais importantes da cidade. Em geral, o eleitor ele não compreende muito a importância do tema, ele não conhece muito sobre o plano diretor e, para surpresa de muitos, né, não só o eleitor não sabe, e como também muitos dos vereadores também não conhecem a legislação e também as repercussões. O que a gente vê é o seguinte: as duas principais leis, as duas principais matérias que passam pela Câmara é o orçamento e plano diretor. O plano diretor a cada 10 anos é revisado, de acordo com o Estatuto das Cidades, e o orçamento é anualmente. Né? O orçamento até todo mundo entende a importância, é uma coisa que tem maior conhecimento público e interesse sobre o tema. Agora, o plano diretor passa ao largo. Muito embora no plano diretor, é justamente as regras do plano diretor que definem se uma cidade será mais agradável ou menos agradável de se viver. Se ela terá mais ou menos segurança, se ela terá maior ou menor custo de vida, se ela terá maior ou menor custo de manutenção também dos seus espaços urbanos e maior ou menor oferta e acesso a serviços públicos. O plano diretor, e aí começa lá o problema no Estatuto das Cidades, né, brasileiro, lá da década de 50, quando o Brasil definiu que nós precisávamos planejar de maneira centralizada as cidades e revisar a cada 10 anos, nós já começamos errando. Né? Acho que, primeiro, né, o grupo de burocrata, alguns sabem determinar como uma cidade deve ser organizada. Né? As pessoas sabem muito melhor do que um grupo de vereadores determinar como é que a cidade deve se organizar. Aliás, a cidade nada mais é do que um organismo vivo composto de milhares, milhões de indivíduos que tomam decisões baseadas no seu conhecimento e na sua experiência diariamente, que nenhuma pessoa tem condições de saber e tomar essa mesma decisão com a mesma propriedade. Então, começa aí o problema. A evolução da cidade, ela segue aquilo que cada indivíduo morando nela pretende, né? Defende. Ela é uma consequência da ação individual e as pessoas não devem se moldar aquilo que um burocrata estabelece para definir como a cidade deve ser feita. Agora, nesse aspecto, basicamente dá para dividir o plano diretor em duas áreas, né? A questão do aproveitamento territorial urbano, né? E a do zoneamento urbano, né? Eu acho que essas são as duas vertentes a serem debatidas mais, né? As principais, é o que mais importa mesmo, na minha opinião. Talvez eu não vou me arrogar a prepotência de dizer que é o que mais importa, mas são duas muito relevantes de fato. Né? Primeiro, sobre zoneamento. Né? Zoneamento, para mim, é uma coisa que, assim, a prática do funcionamento da cidade, especialmente agora no mundo moderno, já provou que não faz sentido. Você tem uma zona exclusivamente residencial, outra exclusivamente comercial, outra exclusivamente industrial, é coisa de século passado. Né? Poderia fazer um sentido na época da indústria poluente, a carvão, né? Que fazia fuligem, né? Provocava danos à saúde, limpeza e tudo mais,
mas que hoje não faz o menor sentido, quer seja pela tecnologia das próprias indústrias modernas, quer seja pela lógica da população, né, de hoje, né, dos tempos modernos, que é a de querer morar perto do trabalho, de preferência poder trabalhar do lado ou no lugar onde ela já mora. Acho que a pandemia tem trazido essa experiência também para muita gente do conforto que isso traz e da economia. Ou até morar onde trabalha, né? Ou até morar onde trabalha. Exatamente. Então, o que a gente vê é que o zoneamento, a lógica de zoneamento, de você não poder, na mesma zona, construir residência e construir comércio, não faz o menor sentido. Isso tem que cair por terra. Ainda existe restrição de zoneamento em Porto Alegre e isso precisa ser extinto. A cidade tem que ser 100% mista, uso misto, com regramentos específicos para alguns empreendimentos que sejam geradores das chamadas, né, externalidades. Externalidades. Ou seja, se o empreendimento gera ruído ou poluição que afeta terceiros, bom, então até por uma questão, né, de dano à propriedade de terceiros, né, e o respeito à propriedade daqueles que têm posse ali, tu tem como fazer regramentos para impedir esse dano, para mitigar essas externalidades. Agora, você fazer uma regra, né, passar uma régua e dizer, não, essa zona é só indústria, não faz o menor sentido. Segundo, do uso do solo. Muito menos ainda, por exemplo, como nós tivemos lá no Pontal como é que chama lá? Do estaleiro, onde o governo decidiu o que o empreendedor poderia fazer. Mesmo não poderia residência, só poderia comércio. Comércio, né? Isso porque um bando de invejosos não queriam que as pessoas tivessem exclusividade para a Vista do Guaíba, né? Então, se eu não posso comprar um apartamento de frente para o Guaíba naquele prédio, ninguém mais vai poder comprá-lo, né? Isso é o que levou as pessoas a irem votar num plebiscito que decidiu que lá ninguém moraria, apenas teria que trabalhar para poder ocupar o prédio, né? O detalhe Eu não sei se tu sabia disso. Sim. A ironia desse plebiscito, Roberto, é que boa parte das pessoas que foi lá achou que estava votando para que não saísse o empreendimento e comemorou a vitória como se não sairia. Porque eles estavam tão desinformados sobre o processo que depois, quando souberam que em vez de residencial seria comercial, ficaram frustrados do mesmo jeito, né? Então você do mesmo jeito. E sobre o uso do solo, é basicamente o seguinte: infraestrutura urbana instalada, asfalto, encanamento, água, luz elétrica, ponto de ônibus, escola, posto de saúde, hospital, delegacia, bombeiros, isso é otimizado conforme mais próximos as pessoas vivem. Aliás, o ser humano, na sua evolução, decidiu morar em cidades, se reunir, viver em grupos, porque entendeu que assim ele otimizava o uso dos seus recursos, ganhava uma vida mais longeva, com mais qualidade e segurança. Então, quando você determina pelo plano diretor que as pessoas precisam se afastar umas das outras e a gente precisa construir cidades horizontais e não verticais e menos densas em vez de mais densas, e aqui eu não estou defendendo o maior trânsito, congestionamento, muito pelo contrário, é justamente a densidade que provoca que a gente tenha otimização do sistema de transporte como o metrô. Então é antinatural. Eu costumo dizer o seguinte, Camozato, que com densidade, o principal meio de transporte numa cidade é o elevador. Porque tu cresce verticalmente as construções, então as pessoas moram próximas, entram num prédio, pegam o elevador, descem do elevador, vão para o seu prédio, pegam o elevador e tal, fazem todo esse trajeto a pé. Se não tem metrô, como é o caso de Porto Alegre, pegam um ônibus, ou quando tinha um patinete, ou coisa que vale o Uber, né? E o próprio metrô, né, que a gente viveu na promessa extremamente falsa de que Porto Alegre poderia ter metrô, aliás, não tem pé nem cabeça, Porto Alegre jamais conseguiria ter um metrô com a sua densidade populacional urbana. Nós temos uma densidade que é, assim, baixíssima, o que inviabiliza muitos comércios de bairro, inviabiliza a otimização do sistema de transporte e deslocamento na cidade, torna mais caro a distribuição de água e esgoto, torna mais caro o provimento de segurança, educação e saúde, né? Então, assim, quando você fala em aumentar a densidade da cidade, não necessariamente é construir arranha-céus, mas você fazer um melhor aproveitamento dos espaços urbanos significa você reduzir o custo de vida na cidade. Significa falar basicamente o seguinte, que a cidade
tem espaço para todos. Que o pobre possa ficar próximo do seu trabalho e não ser expulso da cidade e ter que morar na região metropolitana. Então, grandes centros urbanos entenderam e desenvolveram isso ao longo dos anos. Alguns hoje enfrentam grandes debates sobre isso, mas boa parte das metrópoles mundiais que nós gostamos de passear, fazer turismo, né, e quer sejam aquelas que não têm tantos arranha-céus como Paris, Barcelona, Londres, né, ou quer sejam aquelas que têm, como Manhattan ou Hong Kong, são cidades que têm grande densidade urbana e por isso proporcionam uma grande qualidade de vida e uma grande experiência, caminhabilidade, muito acesso a pé, né, metrô, opções de transporte, lazer, educação, segurança, saúde, alimentação, tudo perto, próximo, acessível para todos, né? Sem dúvida. Bom, então nós vamos ter a oportunidade de discutir isso na Câmara durante esse período em que tu vai seres o vereador, né? Se eu me reeleger, sim. Tu vai te reeleger em primeiro lugar, né? Eu acho. Essa é a minha previsão, né? Isso depende do engajamento de cada um. Esse discurso de já ganhei aí é o que fez o Rigoto em 2006 ficar fora da eleição, né? É o que fez o Fogaça, que estava em primeiro nas pesquisas para o Senado em 2018, ficar fora e entrar o Heinz e o Paim. Então... Isso é uma coisa que realmente as pessoas têm que se dar conta, né? Tem gente dizendo, o Camozzato já ganhou, então vamos votar em outros do partido dele para que ele não fique sozinho na Câmara. O efeito inesperado disso pode ser tu acabar não entrando, né? Então, eu acho que realmente aqueles que te têm como opção, que te veem como uma pessoa que pode representar o eleitor, devem votar em ti, independente do número de outros candidatos que venham a assumir como vereadores pelo Partido Novo, né? É isso aí. É isso que tu queria ouvir, né? Exato, até porque não adianta a gente tirar a água do balde para botar no mesmo balde. O Novo precisa buscar novos eleitores e os candidatos estão fazendo isso, os diversos candidatos, trazendo novos públicos eleitores do Novo, né? Então nós precisamos, na verdade, botar mais água para dentro do balde e não botar a mesma água dentro do mesmo balde. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então, eu praticamente cumpri aqui, me estendi um pouquinho mais, né? Foram 38 minutos de conversa com o Felipe Camozzato, o nosso candidato a vereador na cidade de Porto Alegre. Camozzato, continua o teu trabalho, espero que tu seja reeleito com folga e que carregue outros liberais como tu para que o teu trabalho possa realmente ter uma repercussão muito maior na Câmara de Vereadores e em breve, quem sabe, até numa próxima eleição na própria prefeitura da cidade, né? Eu não vou nem discutir isso aí, senão nós vamos falar mais meia hora. Então, eu queria mais uma vez te agradecer aqui a aceitação do convite. Muito obrigado e a palavra final é tua. Não, Roberto, eu que agradeço, um prazer falar contigo de novo. Até me deu mensagem que está acabando a bateria do celular, então vou ser breve. Obrigado a todos que acompanharam. Convido quem quiser me ajudar nessa campanha aí, que acesse minhas redes sociais, compartilhe meus conteúdos ou faça uma visita aqui no comitê na 24 de outubro, número 1321, esquina com a Lucas de Oliveira. No mais, prazer de novo falar contigo, Roberto, sempre à disposição, e quem mais aí estiver nos ouvindo também. Obrigado. Valeu, muito obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.